O texto base de hoje é Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37, a parábola do bom samaritano. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse-lhe: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, e levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei, quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Então, nós vemos aqui a parábola do bom samaritano. Nós vemos no início do texto que um certo doutor da lei, tentando Jesus, nós vemos no texto tentando e dizendo, porque os doutores da lei eles sempre tentavam querer pegar Jesus, assim, fazer pegadinha para Jesus não conseguir responder, mas só que eles esqueciam em primeiro lugar que Jesus, ele conhece os nossos pensamentos, ele sabia o que eles estavam pensando, ele sabia o que eles estavam querendo deixar ele sem saber o que responder. Então nós vemos aqui que eles tentando Jesus, ele diz, no finalzinho do versículo 25, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus pergunta para ele o que está nas Escrituras. O que está nas Escrituras? Ele respondendo disse: Amarás o teu Deus amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, nós vemos aqui, né? Ele faz uma pergunta para Jesus e Jesus responde ele com uma outra pergunta. Então aqui nós vemos qual a primeira lição que eu tiro desse texto? A importância da pergunta. Se eu preciso de saber, se eu tenho dúvida de algo, eu tenho que perguntar. Se eu não pergunto, não tem como ser esclarecida a minha dúvida. E quando eu pergunto, eu posso obter resposta. Então aqui Jesus respondeu aquele doutor da lei com outra pergunta, porque ele sabia, na verdade, ele já sabia, como ele era doutor da lei, ele já conhecia as Escrituras. Então ele sabia o que estava nas Escrituras. Então, ao invés de Jesus responder ele, Jesus responde com outra pergunta. Então ele responde que tem que amar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então ele mesmo respondeu, porque ele já tinha resposta. Jesus só tocou, né, para que ele respondesse. Então nós vemos assim como é interessante quando a gente tem dúvida, a gente perguntar. A pergunta vai movendo. Se eu tenho dúvida de algo de Deus, eu tenho que fazer perguntas para Deus, para que Deus venha me responder. Então essa aqui é a primeira lição que eu aprendo com esse texto, que a gente tem que perguntar. A gente tem que perguntar para Deus, a gente tem que perguntar para pessoas. Se tiver a oportunidade, a gente tem que sempre perguntar, porque a pergunta ela move. E se eu preciso de resposta, eu tenho que lançar uma pergunta.
Ninguém vai adivinhar o que eu tenho dúvida, então eu tenho que perguntar. Pergunta vai movendo as coisas. Para Deus eu tenho que fazer pergunta. Se eu tenho dúvida, eu tenho que fazer pergunta. Então nós vemos aqui, então Jesus respondendo ele fez uma outra pergunta. Então o próprio doutor da lei responde a Jesus. E ele, para querendo justificar para Jesus, ele fala aí, quem é o meu próximo? Aí então que Jesus conta uma parábola. Ele conta uma parábola de um homem, né? De um homem que saiu de viagem, e os salteadores pegaram ele e levaram tudo que aquele homem tinha. Aquele homem saiu de Jerusalém e foi para Jericó. E nesse percurso, porque hoje em dia o trajeto é mais fácil, mas antigamente muitas vezes as pessoas caminhavam a pé, né? O normal era mais caminhar a pé. Não tinha como hoje meio de transporte como o carro. Então era mais difícil. As pessoas levavam dias de viagem de um lugar para outro. Então esse homem caminhando, salteadores pegaram ele, levaram tudo que ele tinha e ainda bateram nele, machucaram ele, deixaram ele quase morto. Então Jesus está contando essa parábola para explicar para aquele doutor da lei quem é o meu próximo. Então aquele homem quase morto passa um sacerdote e vê aquele homem no estado que está, só que ele não vai socorrer aquele homem, aquele sacerdote passa por longe, vai embora. Depois passa um levita da mesma forma e vai embora. E eles não cuidam daquele homem que está sofrendo, ele está quase morto, precisando de ajuda. Então meu próximo é aquela pessoa que está precisando de ajuda. Então, continuando na parábola do bom samaritano, então passa um samaritano por ali e vê aquele homem caído, ele vai lá e cuida dos ferimentos daquele homem, nós vemos no texto aqui que ele coloca aquele homem sobre a sua, vemos no texto, deixa eu achar aqui, coloca na sua cavalgadura, né, com certeza ele tinha um animal ali, né, coloca na sua cavalgadura e leva até uma estalagem. Ele leva aquele homem até uma estalagem e deixa dinheiro para o dono da estalagem para cuidar dele. E ainda fala que se ele tiver alguma despesa a mais, e quando ele voltar, ele acerta com o dono da estalagem. Então, quem que foi? Daí Jesus, no final do texto, Jesus fala, no versículo 36, qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Mais uma vez, Jesus responde com a pergunta. Ao invés de Jesus falar direto, foi um dos três, não, Jesus responde com a pergunta. Que quando eu pergunto algo para a pessoa e a pessoa me responde, encerra ali. Eu pergunto algo para alguém me responde, encerra ali. Mas quando eu pergunto algo para alguém e a pessoa me responde com outra pergunta, ela força eu ter que responder a pessoa. Então essa é a ligação, que aquele assunto ele tende a continuar. Se eu pergunto algo para alguém e a pessoa me responde com a pergunta, então eu vou ter que responder novamente a pessoa. Eu levo a pessoa a pensar, porque às vezes a pessoa já sabe qual é a resposta, mas eu levo a pessoa a me responder porque ela já tem a resposta com ela. Então aqui mais uma vez nós vemos Jesus, ao invés de responder para aquele doutor da lei, quem é teu próximo, ele responde com a outra pergunta. Qual dos três que te parece ser o teu próximo? Então nós vemos no versículo 37, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele, aquele que socorreu o homem, então aquele foi o próximo. Então aqui a importância da pergunta, uma coisa que me chamou muito a minha atenção nesse texto é a importância da gente perguntar. Se a gente tem dúvida, a gente tem que perguntar. E muitas vezes, quando a gente pergunta, a gente abre uma porta para que outras perguntas venham, e daí vai esclarecendo. E com Deus não é diferente, a gente tem que usar de perguntas, perguntar para Deus. Se eu quero saber algo de Deus, eu tenho que perguntar. Aí Deus vai me responder. E muitas vezes Deus vai fazer como Jesus, Ele vai me responder com outra pergunta, porque às vezes eu já tenho a resposta daquela pergunta, só não paro para pensar a respeito. E a pergunta move, quando a gente usa de pergunta, as perguntas movem as coisas. Então nós vemos aqui que aquele doutor da lei, ele sabia a resposta, então Jesus perguntou novamente e ele responde novamente para Jesus, que o próximo foi aquele que usou de compaixão para aquele homem. Então nós vimos a pessoa mais improvável, que é o samaritano, ao invés do sacerdote
ou do levita atender o próximo, não, eles rejeitaram, eles saíram e deixaram aquele homem. Agora, um samaritano, ele vem e socorre aquele homem, cuida dele e paga todas as despesas daquele homem. Então, o que nós aprendemos? Qual é a outra lição que nós aprendemos aqui? Que o nosso próximo é todo aquele que está precisando, de algo. Às vezes, não é só em relação a bem material. Que alguém precisa, às vezes, não é só bem material. Às vezes é carinho, é afeto, uma palavra, amigo, algo que venha confortar o coração da pessoa. Às vezes, responder uma pergunta para a pessoa. Tudo que eu oferecer de bom coração, com amor, eu estou ajudando o meu próximo, se é alguém que está precisando. Quando eu estou aqui falando da palavra de Deus, eu estou ajudando o meu próximo, que pode ser que tenha do outro lado da tela alguém que esteja precisando dessa palavra. Então eu estou ajudando o meu próximo. Tem diversos meios de eu ajudar o meu próximo. Não é só na área financeira, dando algo na área financeira para alguém que está passando necessidade, mas tem muitas formas de ajudar o meu próximo. Às vezes, se eu parar para ouvir alguém que precisa desabafar, eu estou ajudando o meu próximo. Então tem muitos meios de ajudar o próximo, de servir, porque Jesus, ele veio e serviu, e nós aprendemos com ele que nós temos que servir. Se nós queremos ser verdadeiros seguidores de Jesus, nós temos que servir, porque ele nos ensina a servir. Então, grandes lições que nós aprendemos nessa parábola do bom samaritano. Que aquele homem veio e socorreu alguém que estava precisando. E aqueles que eram provável que era para ajudar aquele homem caído, eles rejeitaram, eles deixaram. Então, aqueles homens, eles não estavam fazendo o que era para ser feito. Eles não estavam cumprindo com a palavra de Deus. Sendo um sacerdote, sacerdote é um homem que conhece as Escrituras, que sabia das Escrituras. Mas mesmo assim, ele não estava praticando o que ele aprendia com as Escrituras. Não adianta nada, não adianta de nada eu ler as Escrituras se eu não buscar viver o que eu leio aqui nas Escrituras. Eu tenho que ler e pôr em prática. Porque o mover da palavra de Deus, o que a palavra de Deus vai transformar na minha vida, é aquilo que eu pratico. Que eu leio e eu pratico. E eu vivo aquilo. É isso que vai ser a diferença. Eu posso ler a palavra de Deus, a Bíblia inteirinha, mas se eu não buscar viver aquilo que eu leio, não adianta de nada. A diferença está a partir do momento que eu busco a praticar aquilo que eu aprendo com a palavra de Deus. Que eu busco a viver o que eu aprendo com a palavra de Deus. Por isso que não adianta nada a gente só ir à igreja se a gente não ser igreja, não viver o que a igreja ensina, que a palavra de Deus ensina. Que às vezes muitas pessoas só caem naquela rotina de ir à igreja e se torna uma religiosidade. Jesus, ele fala contra a religiosidade, que a gente não pode ter religiosidade, a gente tem que ser servo e servir e viver o que Jesus ensina. Porque Jesus, ele veio e viveu de acordo com a palavra, ele nunca saiu da palavra. Aqui, por exemplo, nós vemos no início do texto que aquele doutor da lei tenta pegar Jesus, mas como Jesus sabe das Escrituras, ele sabe o que está nas Escrituras, então ele força ele a responder o que está nas Escrituras. Ele fala, vá, e no versículo 26, que está escrito na lei, como lês? Então ele responde. E ele respondendo, então no versículo 28, e disse-lhe, respondesse bem, faze isso e viverás. Então é para ele fazer aquilo que ele sabe. Ele falou para o doutor da lei que é para ele fazer aquilo que ele sabe e ele viverás. Não adianta só ele saber, não adianta só eu saber das Escrituras. Eu tenho que, além de eu saber as Escrituras, eu tenho que viver, pôr em prática. Porque a minha vida é um testemunho vivo para as pessoas que não conhecem a Deus, para as pessoas que não têm hábito de ler as Escrituras, de estudar as Escrituras. E a partir do momento que eu vivo aquilo que eu leio aqui, então as pessoas estão vendo através da minha vida. Isso pode tocar muitas pessoas e elas virem a mudar de vida, a querer ser seguidor de Jesus. Porque Jesus, ele não fazia milagres só no tempo que ele passou pela terra. E Deus não fazia milagres só no Antigo Testamento. Ele continua fazendo grandes milagres. Quando eu busco a viver em obediência a Deus, eu experimento de coisas sobrenaturais de Deus. E eu falo isso por experiência própria. Eu tenho vivido muita coisa de Deus. Mas eu coloco a minha vida em disposição de fazer a vontade de Deus. Eu sou perfeita? Não, eu não sou perfeita. Eu falho como qualquer pessoa. Mas eu busco me afastar das ocasiões de pecado. Eu busco viver aquilo que eu leio nas Escrituras. Então eu tenho vivido muita coisa de sobrenatural de Deus.
E é possível sim, a gente viver o sobrenatural de Deus sim, hoje. Mas a gente tem que ter uma vida de compromisso com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. E desejar, anseiar no nosso coração de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aí sim nós vamos experimentar coisas grandiosas. Nós vamos ser curados, vamos ser sarados por Deus, vamos ser libertos de tudo aquilo que nos trava. Vamos ser libertos de religiosidade e vamos viver a verdadeira religião que é Jesus Cristo. Tudo que Ele ensina para as nossas vidas. Nós não vamos ficar presos em placa de igreja, porque placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus, porque foi Jesus que subiu na cruz por amor a nós. É Jesus que salva, só Ele que salva. Então temos que deixar a religiosidade de lado e buscar viver o que Jesus ensina e colocar Jesus como centro das nossas vidas. Isso sim salva, Jesus salva. Foi Ele que subiu na cruz, foi Ele que morreu no nosso lugar, foi Ele que pagou o preço no nosso lugar. Então, se Ele é o nosso mestre, se Ele é o nosso Senhor, nós devemos obediência a Ele, nós devemos praticar o que Ele nos ensina. E Ele tem grandes lições. Que grandes lições nós vimos nesse texto hoje. Então vamos praticar o que nós aprendemos. Vamos meditar nas Escrituras, perguntar, fazer perguntas para Deus para que Ele venha responder o que nós precisamos para as nossas vidas. Se você puder, neste momento, feche seus olhos. Senhor Jesus, abençoe cada coração que está ouvindo essa mensagem, toque no mais íntimo do coração, Senhor, e venha revelar a sua verdade, venha esclarecer cada dúvida de cada coração, meu Deus. Toca no coração que essas pessoas que têm dúvida, que eles venham a perguntar, Senhor, e o Senhor venha responder no coração delas, no mais íntimo do coração, Senhor, e se mostre para elas, Senhor, para saber que não sou só eu falando aqui, mas é a Tua palavra, é o Teu ensinamento, Senhor, que está sendo dito aqui, ó Deus, que eu só sou um instrumento nas Tuas mãos, meu Deus. Toca em cada coração, meu Deus, e que eles sintam a presença do Teu Espírito Santo, que eles sintam o Espírito Santo queimando em seus corações, e que eles possam ter vida nova, que eles possam ser libertos, curados, em nome de Jesus. Toca, Senhor, liberta, cura, Senhor, abençoa cada vida em nome de Jesus, Deus, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, o Senhor é paciente, o Senhor ama responder perguntas desses corações aflitos, ó Deus, em nome de Jesus, visita-os, transforma-os, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.